O olho humano é o órgão responsável por um dos sentidos mais preciosos, a visão. Ele tem cerca de 2,5 centímetros de diâmetro. Ele é composto basicamente pela córnea, esclera, coroide, corpo ciliar, íris e retina. A túnica externa, que é constituída pela córnea e a esclera, serve para proteção. A túnica média ou vascular é formada pela íris, a coroide, o córeo ou úvea e o corpo ciliar. A túnica interna é constituída pela retina, que representa a parte nervosa do olho humano. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa e progressiva, que é geralmente causado devido ao aumento da pressão interna do olho, que ocorre devido à obstrução da malha trabecular, responsável pela drenagem do fluido intraocular. Esse aumento da pressão intraocular causa danos irreversíveis ao nervo óptico e, se não for tratado, pode levar à cegueira. Nessa imagem, podemos observar a diferença do nervo óptico em indivíduos normais em comparação com o de pessoas com glaucoma. O olho humano é dividido em várias câmaras, dentre elas a câmara anterior, que é a área entre a córnea e a íris, a câmara posterior, que é o espaço entre a íris e a lente, e a câmara vítrea, que é o espaço entre a lente e a parte de trás do olho. É importante se atentar que a câmara anterior e a posterior fazem parte do compartimento anterior do olho, e a câmara vítrea faz parte do compartimento posterior. As câmaras normalmente são preenchidas por um fluido. O compartimento anterior pelo líquido chamado humor aquoso e o compartimento posterior pelo humor vítreo. O humor aquoso é transparente, aguado e fluido. Ele é secretado pelo epitélio ciliar, que além de secretá-lo, fornece nutrientes para a córnea e para a lente, e também apoio estrutural, ajudando a manter o formato do olho. Esse fluido é secretado na câmara posterior e depois flui através de um espaço estreito entre a íris e a lente para a câmara anterior. Depois, o fluido flui para fora do olho, através da malha trabecular, que é um tecido esponjoso que age como um dreno. E isso permite que o fluido desça em um canal circular chamado canal de Schlemm e finalmente chegam nas veias aquosas, que fazem parte do sistema venoso da esclera. No glaucoma, parte da drenagem do humor aquoso tem seu caminho parcialmente ou completamente bloqueado, impedindo que o fluido não seja totalmente drenado. Isso faz com que a pressão dentro do espaço anterior da câmara aumente rapidamente, causando hipertensão intraocular, que é definido como pressão maior que 21 milímetros de mercúrio. A alta pressão afeta todas as estruturas no olho, incluindo o nervo óptico, que é o nervo que transporta a informação visual dos olhos para o cérebro. E isso significa que, com o tempo, quando o nervo óptico é danificado, o glaucoma leva à perda de visão. Existem dois tipos principais de glaucoma. O glaucoma de ângulo aberto, mais comum, atinge geralmente indivíduos acima de 40 anos. Ele tem esse nome porque o ângulo entre a córnea e a íris é aberto. Nesse tipo, o sistema de drenagem é lentamente entupido ao longo do tempo, então há um gradual aumento da pressão no nervo óptico. Isso resulta na atrofia da borda externa do nervo, resultando em uma diminuição da visão periférica. Se essa pressão continua aumentando, pode levar a danos contínuos ao nervo óptico, o que leva eventualmente a uma perda na visão. Glaucoma de ângulo fechado. Pode ser chamado também de glaucoma de ângulo estreito. Esse tipo é devido ao ângulo entre a íris e a córnea ser muito pequeno, que significa que a passagem para o humor aquoso é muito estreita, e isso faz com que a lente seja empurrada contra a íris. O sistema de drenagem é bloqueado novamente, mas dessa vez provoca um rápido acúmulo de pressão dentro do olho, causando um início de dor ocular grave, vermelhidão ocular, visão embaçada, dores de cabeça, náuseas e halos visuais. O glaucoma é uma doença silenciosa. No primeiro momento, a pessoa não percebe, pois a perda de visão é periférica.
mas ela vai progredindo e se torna um campo tubular. É como se a pessoa enxergasse através de um tubo. Esse quadro vai avançando até a perda total da visão. Qualquer pessoa pode possuir essa enfermidade, porém, certos grupos apresentam maior risco. Pessoas maiores de 40 anos, pessoas afrocolombianas, os míopes e hipermétropes, pessoas que tenham sofrido lesões no olho, pacientes que usam cortisona, pacientes hipertensos e diabéticos, pessoas com pressão alta nos olhos. O glaucoma é uma doença que não se pode diagnosticar simplesmente com um exame. Por esse motivo, o oftalmologista deve realizar uma série de provas para tal diagnóstico, como dilatação da pupila, no qual o médico pode observar a funcionalidade do nervo óptico, determinando assim se existe algum tipo de alteração causado pelo glaucoma. Outro exame a ser feito é a tonometria de aplanação, no qual é medida a pressão intraocular. É um procedimento rápido e indolor. A gonioscopia é usada para classificar o tipo de glaucoma. E por último, é feita a campometria, em que se verifica se houve perda da visão lateral ou periférica. Apesar do glaucoma ser incurável, ele pode ser retardado por meio de tratamento. Conheça os tratamentos: colírios, procedimentos a laser, implantes microestentes e cirurgias. Colírios. O tratamento do glaucoma é realizado principalmente por meio do uso de colírios para a redução da pressão intraocular, o que exige comprometimento total do paciente para melhor resultado. É necessária a consulta ao oftalmologista para a indicação do tratamento adequado. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Consulte seu oftalmologista regularmente.